tomar atitude. Já ouviu essa frase? Você precisa tomar uma atitude. Algumas atitudes que todo discípulo de Jesus deve tomar. Nós aprendemos logo no início do ministério de Jesus com os primeiros discípulos, porque eles tomaram as atitudes que nós temos que continuar tomando, sempre, sempre. E em João 1, nós vamos ter as Bíblias abertas, se você quiser, aí na sua casa, mas também estaremos colocando os versículos aqui. João 1, 35 a 42. Atitudes que todo discípulo de Jesus deve tomar. O texto todo, como o que acontece, né, quando João, o Batista, anuncia Jesus, ele foi o precursor. Isaías já falava que seria uma voz que clamava no deserto, e realmente o ministério dele foi na região do deserto da Judéia, próximo à foz do Rio Jordão, no norte do chamado Mar Morto, ali. Naquela região ele esteve e ele ficou ali porque era uma região que passavam pessoas, passavam caravanas, mas ele não estava na região onde estavam realmente as autoridades. As grandes autoridades ficavam em Jerusalém, o pessoal não gostava de ir muito para o deserto, e ele ficou lá. Ele era de uma família sacerdotal. João, o Batista, ele poderia ter, inclusive, desenvolvido o ministério no templo, que daria para ele fama, dinheiro, mas ele preferiu seguir o que o Senhor chamou, porque ele nasceu para isto, e ele se dedicou totalmente a Deus, se consagrou totalmente a Deus, e foi na região mais pobre, com as pessoas mais pobres, chamando essas pessoas ao arrependimento, preparando-as. E no versículo 35, a gente vê em João capítulo 1, logo no primeiro capítulo, é que começa, e João tinha os seus seguidores, tinha os seus discípulos. Vamos ler juntos? Em casa também leia. No dia seguinte, João estava ali novamente com os seus discípulos. O 36 também. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E aqui está a primeira atitude. Ele viu e mandou eles verem também, e eles viram Jesus. Eles olharam Jesus. Eles olharam para Jesus e olharam para aquilo que João apontava. Eles não olharam só para um homem, eles não olharam para alguém diferente, eles olharam porque eles sabiam que João falava a palavra de Deus. Eles estavam ali dispostos a olhar na direção que João os mandasse, e eles olharam para Jesus. A primeira atitude que os discípulos tomaram foi o começo do processo de discipulado, e que tem que ser o começo do processo de discipulado de qualquer pessoa, porque nós somos chamados para sermos discípulos, que é muito mais do que ser chamado para ser crente, do que ser chamado para ser membro de igreja, para fazer parte de uma ideologia, de uma comunidade. Nós somos chamados para sermos discípulos, para termos um relacionamento pessoal com o Mestre Jesus, que é mais do que ser um aluno, que é mais do que ter informações da Bíblia. Nós temos que estar sendo formados. Hoje o pessoal diz formatado, né? Você vai formatar. E nós temos que ser formatados pelo Mestre, porque Jesus é o Mestre. Ele é mais do que um professor que comunica informações, mas ele, mais do que passar informações, ele forma, e ele quer formar o meu e o seu caráter, de acordo com o caráter dele, que é divino, que é o caráter ideal de qualquer ser humano, homem ou mulher. É o que Jesus faz. E para isso temos que ser discípulos. E o primeiro passo é ver Jesus como Cordeiro de Deus. Ver Jesus como o único e suficiente Salvador. Ver Jesus como aquele que somente Ele pôde pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Ver Jesus e reconhecer que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, a nossa condenação. Algo que eu não poderia fazer, nem você pode fazer, com toda a religiosidade, com todo o esforço, com todas as obras, com todas as penitências. Mas enxergar em Jesus o Cordeiro de Deus, ver Jesus, olhar para Jesus. Nós temos que estar olhando para Jesus para começar o processo do discipulado, e quem é discípulo de Jesus, um dia olhou para Jesus como Salvador. Mais do que um milagreiro, mais do que alguém que pode fazer eu ter uma boa vida,
mas como o Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador pessoal. Só assim nós nos tornamos e começamos o processo de discipulado. Mas para continuar a desenvolver o discipulado, eu e você temos que continuar a olhar para Jesus sempre. E é o que está em Hebreus 12, 1 e 2. Cadê os microfones? Vocês têm que falar nos microfones. Tem 2 leitoras hoje aqui. Vai ficar em pé, Mary? E você que está com os versículos, e leia Hebreus 12, 1 e 2. Se você quiser, pode procurar, dá tempo de procurar, mas ouça a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, olhar para Jesus e só para Jesus. Não olhar para os outros, não olhar para o pastor, não olhar para alguém que começou a te encaminhar na vida cristã, porque o pastor pode tropeçar, quem levou você para Jesus pode tropeçar, a igreja pode ter problemas, líderes têm problemas, mestres de religião, de igreja, de Bíblia, podem falar bobagem, mas você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus como aquele que é o exemplo. Olhar para Jesus sabendo que ele é o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Quando o apóstolo Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus, um dia viu Jesus andando sobre o mar e quis ir na direção dele, Jesus falou, vem. E ele saiu do barco e começou a ir. E começou a pisar em cima da água. E ele estava olhando para Jesus, mas a Bíblia diz que, de repente, ele sentiu o vento oriental. E ele tirou os olhos de Jesus e passou a prestar atenção no vento. E o que aconteceu? Ele afundou. Imediatamente ele afundou. E teve que gritar, salva-me. Sim, você não pode ficar olhando para os problemas, você não pode ficar olhando para as tentações do diabo, você não pode ficar olhando para o mundo que não olha para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Olhando para Jesus. É assim que você vai desenvolver realmente bem o seu discipulado. Correr a carreira que está proposta. O discipulado, o caminho que tem, o ministério, porque cada discípulo tem um ministério. E você tem que olhar para Jesus para cumprir o seu ministério, sem se importar com o outro. Olha você para Jesus, vá você com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, em João 1,37, os discípulos continuam, aqueles discípulos de João, eles ouviram, e eles viram, eles olharam, e aí, o versículo 37, vamos dizer? Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Eu tenho que ouvir de Jesus para me tornar discípulo. Todo mundo que é discípulo de Jesus, um dia ouviu de Jesus. Ou você ouviu dos seus pais, ou você ouviu na igreja do pastor, ou do pregador, ou você ouviu um programa de rádio, você ouviu na televisão, ou ouviu lendo um livro que a gente tem que ler ouvindo, para realmente prestar atenção. Ouvir de Jesus. Ouvir de Jesus para que eu possa me tornar discípulo. Agora, Romanos 10, 17. O que diz Romanos 10, 17? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu ouço Jesus no início para segui-lo, mas eu tenho que continuar ouvindo de Jesus sempre. Eu tenho que continuar ouvindo de Jesus na palavra, eu tenho que continuar ouvindo nas pregações, eu tenho que continuar ouvindo através de canções que falem verdadeiramente de Jesus. Eu tenho que continuar ouvindo de Jesus e não ficar ouvindo o mundo, não ficar ouvindo os maus conselhos, não ficar ouvindo conselhos mundanos, dando atenção a coisas que estão aí correndo e pulando na internet. Eu tenho que ouvir de Jesus. Para quê? Para eu crescer na fé, para eu ser firme na fé, para eu me fortalecer na fé. Eu me fortaleço na fé ouvindo a palavra de Jesus. Eu ouço o que está na Bíblia inteira, mas eu tenho que ouvir a partir da voz de Jesus. Eu tenho que ouvir todos os textos da Bíblia a partir da voz de Jesus. Porque tem textos lá no Velho Testamento que falam coisas que depois Jesus explicou o que eram. No início era olho por olho, dente por dente. Agora é, se te baterem numa face, oferece a outra.
Então, agora Jesus amplia. Não é apenas o adultério que é o pecado, mas só você olhar e pensar, você já está pecando e você tem que evitar até isso. Não é só dar o tiro que torna você um assassino, mas quando você odeia no coração, você já cometeu homicídio, disse Jesus. E eu tenho que ouvir essa palavra de Jesus. Para realmente, quando eu estou ouvindo a palavra de Jesus, e por isso é importante a gente ouvir músicas de Jesus. Eu não sou contra a música popular, mas eu tenho que prestar muita atenção na letra, para não estar ouvindo as coisas que me desviam do caminho de Jesus. Eu tenho que estar ouvindo, preferencialmente, canções de Jesus, ouvindo programas. Nós temos a Rádio Transmundial, ouvir da palavra de Jesus, você pode ouvir pelo aplicativo, ouvir o dia todo de Jesus. E dessa maneira a sua fé vai ser firmada, fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir, o que diz o texto, e ouvir da palavra de Cristo. Agora, eles olharam para Jesus, eles ouviram Jesus, o discípulo então tem que olhar, depois tem que continuar olhando, tem que ouvir e continuar ouvindo, mas o versículo 37 ainda, o 37 mesmo, João 1,37, nós falamos, né, ouvindo dizer isso, vamos ler de novo? Ouvindo dizer isto, os dois seguiram a Jesus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Eu tenho que ouvir de Jesus. Mas eles tiveram que seguir Jesus. E a gente tem que seguir Jesus desde o início do discipulado. Eu ouço de Jesus e eu vou, às vezes o apelo é feito, eu venho à frente, vou seguir Jesus. Agora, a gente começa seguindo bem, né? E às vezes vai parando. E eu tenho que seguir Jesus de perto e de tal forma que eu tenho que obedecê-lo seguindo, como diz Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus para que realmente eu seja um discípulo de verdade é o quê? Negue-se a si mesmo, negar a mim mesmo, dizer não ao meu eu, aos meus desejos que não são de acordo com a vontade de Deus. Tomar a minha cruz, que é o meu compromisso. A cruz não é uma provação, a cruz não é uma dor, a cruz não é uma doença, a cruz não é nem marido nem mulher, não são os filhos, não é a pandemia. A cruz é o seu compromisso de cada dia morrer mais para o mundo e viver mais para Cristo. E é isso que você tem que fazer. Negando-se a si mesmo e cada dia, diariamente, a cada dia, reassumir o compromisso de Jesus. Eu quero morrer um pouco mais para o mundo e viver um pouco mais para o Senhor no dia de hoje. Cada dia. Aí você é verdadeiramente discípulo. Agora, versículo 38 e 39 ainda do capítulo 1 de João. O que aconteceu depois que eles viram, ouviram e começaram a seguir a Jesus? Vamos ler juntos? Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E continua o versículo 39. Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eles olharam para Jesus, depois eles o quê? Ouviram Jesus, depois eles seguiram Jesus e agora eles vão e ficam com Jesus. O discípulo, desde o início, tem que permanecer com Jesus. Perseverar com Jesus. Vem lutas, vem dificuldades, vem tentações, vem gente dizendo: olha, você está perdendo tempo, você não tem jeito para essas coisas. Isso é uma loucura, isso é coisa para fanático. Igreja é coisa de pastor que quer ganhar dinheiro. Você já ouviu isso daí? Eu acho que nunca ninguém ouviu, né? O pessoal fala, né? Você está indo na igreja o quê? Levar o dinheiro para o pastor? Não é isso? Quem está aqui sabe que eu não pego dinheiro nenhum, eu faço questão de que se alguém vem trazer, abre lá e põe na caixinha. Mas as pessoas dizem isso. Mas, na verdade, as pessoas estão querendo tirar você
de perto de Jesus e você tem que permanecer com Jesus, desde o início do discipulado. E Jesus disse que o discípulo tem que produzir fruto. Para isto, João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus para ter um discipulado frutífero. Você quer produzir fruto, você tem que permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus pela oração. Permanecer em Jesus porque é uma árvore que tem vários ramos, junto com os outros ramos. Por isso que precisamos da igreja, um ajudando o outro a permanecer, a perseverar. Permanecer em Jesus fazendo aquilo de sempre, ouvindo, olhando, seguindo, abandonando cada dia o seu eu, cada dia morrendo para viver mais, e desta maneira você vai produzir fruto, que é o que Ele quer, o resultado de uma vida transformada, uma vida em que o seu caráter será semelhante ao caráter do Mestre. Mais do que ter muita informação da Bíblia, é você ter a formação da Bíblia e viver a Bíblia no dia a dia. Isso será possível se você permanecer com Jesus. Agora, o versículo 40 e 41 de João 1, ainda. Olha só, um dos que estavam ali era André. Vamos ler? O 40 e 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Agora o 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Agora, o que eu preciso fazer, a característica de quem começa o discipulado, logo que você aceitou Jesus, você lembra? A vontade era falar para muita gente sobre Jesus. É falar para as pessoas, olha que coisa boa que está acontecendo comigo. Isso é natural no início do discipulado. Principalmente para quem teve uma vida com muitos problemas, se converte numa fase mais madura ou jovem, ele quer falar, ele quer compartilhar, ele quer dizer. Isso é o início. Mas a Bíblia diz que nós temos que continuar. A característica do início do discipulado é começar a testemunhar, a dizer aquilo que você tem vivido. Compartilhar o Evangelho é mais do que você saber uma série de versículos ou ter um conhecimento teológico profundo. É você falar, testemunhar é falar daquilo que você tem visto e ouvido. Agora, em Atos 1:8, nós vamos ver que a prova da maturidade cristã é ser testemunha. Vamos ler junto? Quem está aí? Então, lê aí, vamos ler junto com a Kelly. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A prova da maturidade cristã, a prova da espiritualidade verdadeira, de você ser cheio do Espírito Santo, é você ser motivado a testemunhar, a compartilhar do amor de Jesus. E João 1,42, encerrando esses versículos, o que diz aí? Vamos ler? Em casa também leia. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Você fala de Jesus e o que você tem que fazer é levar as pessoas a Jesus. Quem vai fazer as mudanças, as transformações, é Jesus. Jesus mudou até o nome de Pedro, mas foi Jesus que fez isso. Então você leva a pessoa a Jesus. E nós temos que fazer isto. Esta é a ordem de Jesus. Temos que, naturalmente, a gente faz isso muitas vezes no início, mas depois nós temos que juntos fazer discípulos no mundo todo. Esta é a ordem do Mestre. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais do que pregar o Evangelho é fazer discípulos, outros discípulos, levando-os a Jesus e ajudando-os a crescer em Jesus. Isso nós temos que juntos, como igreja, fazer. A atitude que todo discípulo de Jesus deve tomar, olhar para Jesus. Fizemos isso no início, temos que continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Temos que ouvir de Jesus e ouvir sempre da palavra dele. Temos que também seguir Jesus e seguir negando-nos a nós mesmos, tomando cada dia a nossa cruz. Temos também que permanecer em Jesus para produzir fruto. E temos que testemunhar de Jesus, mas também juntos com os outros irmãos em Cristo e irmãs. Fazer discípulos em todas as nações. Por isso, como igreja, nós temos nos preocupado a fazer. Fizemos na segunda-feira, estivemos aí distribuindo com aproximadamente 22 irmãos e irmãs, distribuímos aí 500 kits. Na semana passada, um grande grupo ajudou a fazer os kits. E agora, um outro grupo distribuiu os kits. Alguns ajudaram a fazer, distribuíram também, outros só fizeram uma parte, outra, mas é isso, a igreja junta, cooperando. E assim, levando a mensagem, testemunhando para que outros possam também tornar-se discípulos de Jesus. E fazemos isso quando sustentamos os missionários.